Oi, pessoal, tudo bem por aí? Hoje eu trouxe uma história que é mágica. A gente vai descobrir como uma coisa bem simples pode virar algo incrível. Preparados? Então vamos lá conhecer a história da sopa de pedra. Mas, espera aí, uma sopa feita de pedra? É isso mesmo? Imagina só, uma pedra de verdade, daquelas que a gente acha no chão, virando uma sopa quentinha e gostosa? Parece meio esquisito, né? Mas, e se for possível? Vamos descobrir juntos. Então, para começar, a gente precisa viajar para um lugar bem longe, um vilarejo pequenininho. E lá, o inverno resolveu aparecer de surpresa, sabe? Chegou bem antes da hora e com uma força, nossa. E com tanto frio, mas tanto frio, o vilarejo todo estava bem triste. Sabe quando o frio entra até na alma? Pois é, as pessoas andavam cabisbaixas, sem muita alegria. E sabe por que tanta tristeza? Bom, primeiro, a neve chegou sem avisar e cobriu tudo. Aí, a comida começou a acabar. As famílias ficavam super preocupadas com as crianças. E para piorar, com aquele frio todo, ninguém saía de casa. Cada um ficava sozinho, na sua casinha. Então não era só a fome que doía, era a solidão também. Até que um dia, no meio de todo aquele frio e tristeza, uma coisa totalmente inesperada aconteceu. Um senhorzinho, um viajante, apareceu no vilarejo. E ele tinha uma ideia, olha, uma ideia bem maluca. A tal da sopa de pedra. Olha só o que ele fez. Assim que o dia começou, ele chegou com uma carrocinha. Quando o sol ficou bem no alto, lá pelo meio-dia, ele fez uma fogueira bem no meio da praça. Depois, à tarde, pegou um panelão, um caldeirão enorme e colocou em cima do fogo. E o mais estranho de tudo, quando já estava escurecendo, ele pegou uma pedra lisa bem grande e, ploft, jogou dentro da água fervendo. Imagina a cena. Os vizinhos, todos escondidinhos nas janelas por causa do frio, espiando e cochichando uns com os outros. Psiu, o que será que ele está aprontando, hein? Eu não faço ideia. Aí, um vizinho mais corajoso chegou pertinho e perguntou. E o senhorzinho, com a maior tranquilidade do mundo, mexendo a água com a pedra lá dentro, olhou e disse: Ué, estou fazendo sopa de pedra? E foi nesse momento, gente, que a verdadeira mágica começou a acontecer. A sopa começou a ganhar forma, sabe? Um pedacinho de cada vez. Então, o velhinho pegou uma colher, provou aquela água com gostinho de pedra e fez uma cara pensativa. Tá uma delícia. Mas sabe o que eu acho? Que ficaria ainda mais gostosa com uma cebolinha ou talvez uma cenourinha para dar uma cor. Ele meio que falou para todo mundo ouvir, sabe? E na mesma hora, um vizinho que estava ali perto falou: Peraí, eu tenho uma cebola sobrando em casa. Logo em seguida, outro disse: E eu tenho umas cenouras. E lá foram eles, correndo para buscar e colocar tudo no panelão. Aí o senhorzinho mexeu mais um pouco, o cheirinho já estava ficando bom. Ele provou de novo e abriu um sorriso. Nossa, agora sim, tá ficando ótima. Mas, se tivesse umas batatinhas aqui, ou um pedacinho de abóbora, aí sim ia ficar perfeita. E foi só ele falar isso que, pronto, virou uma festa. Um rapaz apareceu com um saco de batatas, uma vovó trouxe um pedaço da abóbora que ela guardava, daí veio outro com mais legumes. Uma voz lá do fundo gritou: Eu tenho folhas verdes! E, de repente, uma moça chegou toda animada com um pacote de macarrão. O caldeirão foi ficando cheio. E assim, juntando um pouquinho que cada um tinha, uma coisa incrível aconteceu. Aquilo que era só água e pedra virou um banquete de verdade. Um banquete feito por todo mundo, para todo mundo. O senhorzinho, então, provou a sopa pela última vez. E com os olhos brilhando e um sorrisão no rosto, ele falou bem alto para todo mundo ouvir. Essa é a melhor sopa de pedra que eu já tomei na minha vida inteira. E era sopa que não acabava mais. Deu para encher a tigela de todo mundo do vilarejo. As famílias comeram, as crianças repetiram e levaram até para quem estava doente em casa. Naquela noite, ninguém passou fome nem frio. E aí, depois que todo mundo comeu e estava feliz, eles se viraram para agradecer o senhorzinho da ideia. Mas cadê ele? Ele tinha simplesmente desaparecido. Sumiu, foi embora sem fazer barulho do mesmo jeitinho que tinha chegado. E foi só depois que ele foi embora, com a barriga cheia e o coração quentinho, que o pessoal do vilarejo finalmente entendeu. Eles descobriram qual era o verdadeiro segredo daquela sopa. Vamos pensar um pouco. Antes, o vilarejo era um lugar triste, com gente com fome e se sentindo sozinha. E depois da sopa,
todo mundo feliz, de barriga cheia e, o mais legal de tudo, juntos de novo. Foi uma mudança e tanto, né? Então, o tal do ingrediente secreto. Adivinha só, não era a pedra. Claro que não. A verdadeira mágica estava na bondade de cada pessoa, na vontade de que cada um teve de compartilhar o pouquinho que tinha. Foi essa a união que fez a mágica acontecer. E depois daquele dia, a lição da sopa de pedra ficou para sempre no coração deles. Eles aprenderam que juntos eram mais fortes e nunca mais se esqueceram de se ajudar, principalmente quando as coisas ficavam difíceis. E essa história faz a gente pensar, né? Que coisinha, por menor que seja, a gente pode dividir hoje para deixar o dia de alguém mais feliz. Pode ser um sorriso, uma ajuda, um pedacinho do lanche. Às vezes, a nossa pedra é só o começo de uma grande mágica.